Oba! Estamos aqui para mais uma edição do Dicionário Literatura. Continuamos com uma análise dos poemas do livro Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. Estamos no 7º poema, que se chama Europa, França e Bahia. Vamos comigo? Esse não é dos poemas pequenininhos, não é dos grandões também, mas requer um pouquinho mais de atenção, dado o seu volume, mas é só um pouquinho de atenção e tudo ficará bem resolvido. Mas é outro daqueles poemas que requer bastante informação. Então vamos lá. Primeiro, uma boa leitura, né? Vamos a uma leitura? Está com o poema aí na tela? Então vamos. Europa, França e Bahia. Meus olhos brasileiros sonhando exotismos. Paris. A Torre Eiffel alastrada de antenas como um caranguejo. Os cais bolorentos de livros judeus e a água suja do Sena escorrendo sabedoria. O pulo da Mancha num segundo. Meus olhos espiam olhos ingleses vigilantes nas docas. Tarifas, bancos, fábricas, trustes, craques, milhões de dorsos agachados em colônias longínquas formam um tapete para sua graciosa majestade britânica pisar. E a lua de Londres como um remorso. Submarinos inúteis retalham mares vencidos. O navio alemão cauteloso exporta dolicocéfalos arruinados. Hamburgo, embigo do mundo. Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. A Itália explora conscienciosamente vulcões apagados, vulcões que nunca estiveram acesos, a não ser na cabeça do Mussolini. E a Suíça cândida se oferece numa coleção de postais de altitudes altíssimas. Meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. Não há mais Turquia. O impossível dos serralhos esfacela erotismos prestes a declanchar. Mas a Rússia tem as cores da vida. A Rússia é vermelha e branca. Sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam o filme bolchevista e no túmulo de Lenin em Moscou parece que um coração enorme está batendo, mas não bate igual ao da gente. Chega. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Tá aí um grande poema do Drummond. O título é uma referência ao Macunaíma do Mário de Andrade. Eles foram amigos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Drummond de Andrade, mas não é parente de ninguém não, só todo mundo Andrade aí, mas não é parente de ninguém não. Mas foram bastante amigos. E lá no 8º capítulo da Rapsódia Macunaíma, veio o Sol, lá ele coloca no feminino a Sol, que tem 3 filhas, oferece uma das 3 filhas para se casar com o Macunaíma. E como dote, oferece para o Macunaíma Europa, França e Bahia. Lá aparece grafado Europa, França e Bahia. Macunaíma aceita, mas mal as mulheres se afastaram, ele já foi brincar. Você sabe que Macunaíma brincar é transar. Ele já foi brincar com a portuguesinha, ele preferiu a portuguesa ao Macunaíma e não se casou com nenhuma das filhas da Sol. Mas ele teria esse dote, esse prêmio Europa, França e Bahia. Certamente, porque nós estamos falando aqui do início do século XX. E no início do século XX, Salvador, Bahia, fazia parte do roteiro chique entre Europa e Brasil. Também porque antes de o Rio de Janeiro ser capital do Brasil, a capital era Salvador.
E lá ficaram desenvolvimentos comerciais, industriais em Salvador. E é claro que lá se tornou um polo turístico bastante importante e visível para os europeus. Então você pensaria em Europa, França, que era o centro cultural da Europa, e Bahia era o chique da época. Por isso que a Sol ofereceu como dote para o Macunaíma e ele acabou declinando o Macunaíma. Mas aqui a ideia era só o seguinte, o Drummond quis colocar no título já parte do poema, porque logo em seguida, vocês perceberam que logo quando começa o poema, ele vai falar de uma Europa decadente. Mas o título fala de uma Europa sedutora, atraente. Então o título faz parte do texto. Pegou? O título já traz uma ideia que vai ser rebatida pelo texto. Então quando fala no título Europa, França e Bahia, dá aquele chique, o legal, o bom, o gostoso, o ambicionado, vou para a Europa, Paris e etc. Mas aí ele começa o poema já escrachando tudo. Meus olhos brasileiros sonhando exotismos. Porque até para nós a Europa já virou exótica. Já ficou uma coisa estranha, uma coisa esquisita, fora do normal. E ele começa descrevendo aquilo que seria o centro europeu, Paris. E quando ele diz que a Torre Eiffel, alastrada de antenas como um caranguejo, esteticamente é bastante ofensivo, né? Você pensar na Torre Eiffel como um ponto turístico maravilhoso, depois você compará-la a um caranguejo. E logo seguinte a palavra bolorentos, quando ele diz que os cais bolorentos de livros judeus e a água suja dos seres correndo sabedoria, aí então ele fala de uma Paris que está no fundo do poço, fedendo. O rio Sena encardido, lixo. E cadê a sabedoria? Cadê a sabedoria que não cuida disso tudo? Onde está a lógica disso? Onde está a coerência disso? É aí que o Drummond está dizendo. O pulo da Mancha num segundo, porque ele está tipo entre a França e a Inglaterra, o Canal da Mancha. Meus olhos espiam os ingleses vigilantes nas docas. Aquela desconfiança que não cessa nunca entre França e Inglaterra, e nós estamos falando aqui de 1930, quando foi publicado este livro, e a Segunda Guerra acaba em 1918, então são só 12 aninhos depois da Primeira Guerra Mundial, então é claro que a desconfiança era muito grande. Meus olhos espiam olhos ingleses vigilantes nas docas. E esse livro também é um ano só após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Esse livro é de 1930, repito. Então, se ele está falando de 1929 e de uma economia que quebra o mundo inteiro, ele vem com o próximo verso assim, sem vírgulas. Tarifas, bancos, fábricas, trustes, craques. E aqui é o craque da Bolsa, claro. Milhões... Não, aí ele já vai mudar de assunto. Então ficamos aqui ainda. Tarifas, bancos, fábricas, trustes, craques. Ele dá uma ideia em 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas o que era a economia da época e no que deu essa economia. Para entender isso direitinho, ou por que o Drummond ele é tão furioso assim com esse capitalismo, não é fácil entender. Não é fácil porque nós estamos numa outra época, no século XXI, faz tanto tempo que isso já aconteceu, e é difícil para nós nos colocarmos no lugar dele. Essa empatia não é tão fácil assim. E eu digo no lugar dele, mas dele como representante, porque os artistas, os escritores, os intelectuais dessa época, estudantes, professores, os profissionais liberais, normalmente eram pessoas que também estavam com Drummond, bastante decepcionados com o século XX, porque, humanamente falando, ele é muito decadente, principalmente a primeira metade do século XX. Para entender isso um pouquinho, eu vou te dar um resuminho bem pequenininho do que foram os 2 séculos anteriores. Então você só imagina comigo o seguinte, nós tivemos desde o começo da Idade Média até o século XVIII, então estou falando de mais de 1.400 anos, até o século XVIII,
nós tivemos um mundo bastante teocêntrico, com o antropocentrismo renascendo a partir do século XII e XIII, porém com um teocentrismo bastante forte. Esse teocentrismo começa a ruir com os estados laicos a partir do século XVIII, ideias provenientes do iluminismo. Então, século XVIII, 1700 e qualquer coisa, ok? Ok. A partir desse século XVIII é que o antropocentrismo começa a ser um pouco mais forte, porque o ser humano ocidental, esse cara dessa época, ele começa a acreditar que ele pode ser o sujeito da história, que ele pode fazer a história a seu modo, que ele pode esquecer aqueles jargões do tipo Deus quis assim, seja feita a vontade de Deus e etc. Não, agora seja feita a vontade do homem. Nós queremos assim, nós queremos desse jeito. O iluminismo é isso. É um homem cheio de ideias, é um homem cheio de teorias, são os pensadores modernos, filósofos modernos, tentando enxergar o mundo de uma maneira bastante mais humana, antropocêntrica. Então vamos a ele. Porém, essa ideia de fazer um mundo bastante baseado na razão, no pensamento humano, nas ideias humanas, não deu muito certo. Não deu. Não deu porque esse homem racional demais, esse homem que se diferencia dos outros animais pela sua razão, ele, quando se mete a ser racional e puramente racional, ele acaba sendo muito egoísta e cruel. E aí aconteceu de o homem explorar o próprio homem tão intensamente, tão extremamente, que não funcionou. A decepção foi muito grande. Tanto que, logo depois do iluminismo, acontece o período que nós chamamos de romantismo. E o romantismo, ele acaba sendo uma consequência dessa decepção em relação ao iluminismo. Quando a razão não funcionou, quando fazer um mundo baseado na razão não deu certo, fomos para o contrário disto, fomos para o sentimento, o contrário da razão, fomos para o romantismo. Ou seja, a falência daquele sonho antropocêntrico baseado na razão é a causa de um movimento bastante forte, movido por sentimento e principalmente movido pelo ódio das pessoas que acabam sendo exploradas demais durante o século XVIII. Aí chega no século XIX, não, então agora não queremos mais isso, não queremos mais. Essas pessoas se revoltam e nós temos o século XIX como um século de revoluções. Essas revoluções, no entanto, como eu disse antes, são revoluções patrocinadas pelo ódio. O ódio gerado pela revolta de um sistema racionalista que não funcionou, de um projeto racionalista que não deu certo, que não vingou. Esse ódio romântico acaba causando também os seus extremos. E é claro que esses extremos acabam estando com os burros na água também. E se nós vamos tentar através da razão e não der certo, e se nós vamos tentar através do sentimento e não deu certo, sobrou o quê? Nada. Sobrou nada. Então, historicamente, o que nós temos no final do século XIX para o século XX é um ser humano completamente decepcionado consigo mesmo. E isso coincide com o início da segunda fase da Revolução Industrial, que são as máquinas elétricas e eletrônicas, quando os lares acabam se entupindo de máquinas, porque aparece o rádio, o telefone, e a batedeira, o liquidificador, a geladeira, e etc, etc, etc. Então, nessa fase, o homem acaba se apaixonando por aquilo que ele faz e abandonando a si mesmo. É aí que entra a decepção do Drummond. Mas não é só do Drummond. Qualquer artista intelectual que viveu a passagem do século XIX para o século XX era um cara muito, mas muito contraditório. Porque ele tinha um entusiasmo pelas máquinas, pelo desenvolvimento técnico-científico, e ao mesmo tempo ele tinha um pessimismo amargo, profundo, intenso em relação a ele mesmo, em relação ao ser humano, que não tinha funcionado nem racionalmente,
nem sentimentalmente. Aqueles que acreditavam, a razão é que diferencia o homem do animal, então é assim que o mundo deve agir. Não deu certo. Aí veio o oposto dele e disse, não, o que separa o homem do animal é o sentimento, o homem tem sentimento. Aí também não deu certo. Não sobrou nada, sobraram as máquinas. Daí porque a primeira metade do século XX, onde está esse livro, 1930, na primeira metade do século XX, onde está a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e o craque da Bolsa de Nova York em 29, quer dizer, metade de um século super, hiper turbulento. Então, justamente nesta primeira metade do século XX, a decepção com o ser humano é muito grande. É como se o ser humano desistisse de si mesmo. E isso foi bastante bom para a tecnologia, para as máquinas, para a indústria, para o comércio. Claro que foi bom. Daí porque a terceira via, né, a burguesia, conseguiu se impor e determinar os rumos do Ocidente. Terceira via por quê? Porque até então o que se tinha eram ricos e pobres. Aí a burguesia entra na classe média, na metade, no meio, e ela começa a se firmar. E quando chega no começo do século XX, ela se firma de vez. Por quê? Porque ela tem a indústria e o comércio. E o homem está decepcionado com ele mesmo. Então o homem investe nas coisas, não em si. Investe nas coisas, nas máquinas, nos objetos, na terceira pessoa. O Drummond, então, fica nervosíssimo com isso. Esse Drummond, que o anjo disse, vai, Carlos, ser gosto na vida. Por que vai ser gosto na vida? Porque o cara é errado, no lugar errado, na hora errada. Que tempo errado é esse, Drummond? Século XX, um século de máquina, de siderurgia, de aço, ferro, metalurgia, mercadoria. Ele, o Drummond, extremamente sensível. Como? O Drummond se sente, então, sozinho, uma solidão imensa dentro de um mundo em que o ser humano vale nada. E quando ele enxerga na Europa essa decadência, essa coisa que começa a putrefar, e ele vê nisto algumas coisas que conseguem sobreviver, como tarifas, bancos, fábricas, trustes, craques, ele fica muito mais decepcionado ainda. Por quê? Porque vem um capitalismo que se impõe sobre o ser humano, que faz as coisas ficarem muito bonitas diante do ser humano que fica cada vez mais feio. Esse investimento nas coisas e pouco investimento no homem, isso enoja o Drummond. Enoja o Drummond. E ele continua dando-nos ideias desse ser humano que vai ficando cada vez menos humano, menos apreciável. Porque o verso que ele coloca em seguida é muito triste. Milhões de dorsos agachados, imagina isso, milhões de dorsos agachados em colônias longínquas formam um tapete para sua graciosa majestade britânica pisar. Está falando aqui do rei Jorge V, que na época era o rei de toda a Grã-Bretanha, imperador da Índia, era o cara, o Jorge V. E olha o que acontecia nas colônias. E ele termina essa primeira parte, essa primeira estrofe mais nervosa, dizendo, e a lua de Londres como um remorso. Por quê? Porque a lua sempre esteve do lado dos poetas. A lua sempre foi inspiradora, a musa, a iluminadora, a companheira de solidão, companheira da angústia. E parece que a lua agora está do outro lado. Então, por isso que ele diz que a lua de Londres como um remorso. E continua dando-nos uma ideia dessa Europa esfacelada. Submarinos inúteis retalham mares vencidos. Olha as palavras, inúteis, vencidos. O navio alemão cauteloso exporta dolicocéfalos arruinados, cérebros humanos, crânios humanos arruinados.
Hamburgo, embigo do mundo. E se achando ainda, né, meu? E se achando ainda. Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. E esse verso é profético, né, meu? Porque você está em 1930. Aí em 38 já vai dar a Segunda Guerra Mundial. Aí ele fala Hamburgo, embigo do mundo. Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. A Itália explora consciosamente vulcões apagados. Percebe as palavras, como é que ele vai usando um vocabulário bastante decadente? Apagados, vulcões que nunca estiveram acesos, a não ser na cabeça de Mussolini. E a Suíça cândida, toda inocente, ingênua, se oferece numa coleção de postais de altitudes altíssimas, com seus Alpes. Meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. Então, quando ele coloca esse verso, meus olhos brasileiros se enjoam da Europa, então ele está se referindo normalmente ao título do poema. Por quê? Porque aquela Europa, que era Europa, França e Bahia, que era o itinerário chique, Europa, França e Bahia, já não é mais tão chique assim. Não, meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. Não há mais Turquia, aquela Turquia mística, histórica, aquele pessoal bastante sangrento, porém de uma moral irretocável, intransigente, reta. O impossível dos serralhos esfacela erotismos prestes a deslanchar. Os serralhos, porque ali embaixo da Turquia, chegando ao mar, tem a região dos palácios e tem lá a região dos serralhos, que é o Cabo do Serralho, e ali ficavam os palácios dos sultões. Esses sultões que aparecem nas histórias infantis, de uma moral bastante irretocável, eu digo irretocável não porque é uma moral cristã, tipo bonzinho, não é assim. Apesar de sanguinários, são pessoas que eles diziam sim, era sim até morrer. Se falavam não, era não até morrer. Então eles eram bastante retos, firmes, rigorosos. Essa Turquia não existe mais. Acabou. Aquilo que era místico, aquele erotismo que se vendia por si mesmo, aquela descrição que havia nas histórias eróticas da Turquia virou promiscuidade. Virou zona. Então não há mais Turquia. O impossível dos serralhos, aquele que você botaria a mão no fogo por ele. Os serralhos aqui você pode ler também como sultões. Então o mais reto dos sultões acabou, não existe mais. Então ele vem até aqui destruindo visivelmente tudo aquilo que era o chique, o bonito, o lindo, o sonho de consumo do brasileiro, não é? Só que aí aparece um mas, uma conjunção adversativa, um mas. Mas a Rússia tem as cores da vida. Quando ele coloca esse mas, ele destaca a Rússia do resto. Está escrito ali. Mas a Rússia tem as cores da vida. E coloca a Rússia de um ponto de vista bastante positivo, bastante legal, bastante interessante para ele. Porque coloca a palavra Rússia ligada à palavra vida. E não há maior valor ao ser humano do que o valor à vida. E ele coloca, mas a Rússia tem as cores da vida. A Rússia é vermelha e branca. Uau! Sujeitos com um brilho esquisito nos olhos. Esquisito por quê? Porque não é igual ao brilho dos nossos olhos. Esse esquisito é bastante eufêmico. O sujeito com um brilho esquisito nos olhos cria um filme bolchevista e no túmulo de Lenin, em Moscou, parece que um coração enorme está batendo, mas não bate igual ao da gente. O da gente não bate igual ao deles. Então aqui há uma sensação, uma angústia bastante grande do Drummond. Por quê? E tem que analisar isso com bastante cuidado, com bastante jeito, para você não entender de forma equivocada. Eu falei para você que para você entender o Drummond e os intelectuais do começo do século XX,
Você tem que entender a partir do ponto de vista deles. Por que do ponto de vista deles? Você está dentro de um século em que o ser humano é abandonado e as pessoas dão valor apenas às coisas, aos objetos. Adeus poesia, adeus lirismo, adeus sentimentos nobres. Acabou isso, acabou. Agora é um ser humano, um devorando o outro, um comendo o outro. Aquela ideia do homem é o lobo do homem. Ele devora a si mesmo, o homem é predador de si mesmo. Essa ideia é muito latente nessa época. Aí quando a Rússia faz a sua revolução, lá em 1917, é claro que para essas pessoas que estavam decepcionadíssimas com o ser humano predador, é claro que para essas pessoas a Revolução Soviética era um sonho, era uma boa ideia, era uma esperança. Por quê? Porque pelo menos intencionalmente era uma coisa linda. Como eu não posso pensar que seja lindo que as pessoas queiram viver num mundo em que ninguém passe fome, que ninguém passe frio, que ninguém seja humilhado? Como isso pode ser ruim? De jeito nenhum. E nós estamos aqui, lembro de novo, novamente, outra vez, again. Nós estamos em 1930. Revolução Soviética em 1917. São só 13 aninhos. Ninguém tinha ideia ainda do que ia acontecer depois. Como nós estamos bem depois, então fica muito fácil você falar, mas claro que ia dar errado. Muito tempo depois, é claro, né, meu? Mas pensa lá, você está em 13 aninhos só de Revolução Soviética. E você queria ter uma esperança. O cara sensível, o poeta, porque não foi só ele. O Jorge Amado, o Graciliano Ramos, um monte de escritores se filiaram a partidos comunistas. Por quê? Porque eles tinham um sonho. Eles queriam um ser humano de volta para o ser humano que pense para o ser humano. Eles viam grandes poetas russos como Vladimir Mayakovsky, que era o poeta da Revolução Soviética, Mayakovsky. Pô, o cara só falava em vida, em amor, em paz, em alegria, de prazer de viver, em dignidade, só isso. Como eles não iam sonhar com isso? Claro que sonhariam com isso. E ninguém podia imaginar que depois podia dar tudo ao avesso. Você sair de uma ditadura de direita para ir para uma ditadura de esquerda, tão genocida quanto, tão feroz e tão quanto. Quem podia apostar nisso? A gente quer sempre sonhar com o melhor. É o que ele também sonhava com o melhor. Então você tem que entender isso nessa época. Mas a Rússia tem as cores da vida. A Rússia é vermelha e branca. Vermelha do sangue humano, branca de uma paz que o ser humano procura em vida. A Rússia é vermelha e branca. Eles têm um brilho nos olhos, porque a maioria dos russos de 1917 sonhavam como Drummond, como o Graciliano Ramos, como o Jorge Amado, sonhavam como eles, claro. Vamos fazer uma super nação, uma super pátria, em que o ser humano vai ter como principal preocupação o outro ser humano. Olha que lindo! Olha que belo! Então eles tinham um brilho nos olhos, um sonho, uma alegria, um prazer de fazer a revolução muito grande. Sujeitos com um brilho esquisito, porque a gente não conhecia aquele brilho nos olhos, não faz parte do brasileiro, não é da nossa cultura, não é dos nossos olhos. Então, sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam o filme bolchevista, a história bolchevista. E no túmulo de Lenin, olha ele prestando homenagem a Lenin, 1930, prestando homenagem a Lenin. Parece que um coração enorme. Olha o que ele bota no Lenin. Parece que um coração enorme está batendo. Mesmo depois de morto. Por quê? Porque algumas coisas boas podem estar sendo semeadas agora, mas não bate igual da gente, não. Então o Drummond queria que os brasileiros nessa época também estivessem pensando nisto, também estivessem, como ele, se filiando ao Partido Comunista e tentando fazer uma revolução soviética no Brasil, em busca de paz, de amor, prosperidade, de um ser humano que vai pensar no ser humano e tal. Mas não, o brasileiro não é assim. Então o que eu sinto neste verso, mas
não bate igual ao da gente. E claro que não. Nós temos uma outra história, uma outra cultura, uma outra formação étnica. É outra história, não dá para ser igual, não dá. Mas nós vamos destacar, você vai grifar aí, dois mas. Primeiro que ele coloca desde o começo do poema, fora o título, a decadência da Europa. Depois ele coloca um mas e destaca a Rússia, mas a Rússia tem as cores da vida. Aí depois ele diz que o coração de Lenin está batendo, batendo, mas não bate igual ao da gente. Quer dizer, o nosso coração não está nesse nível, não está nesse pique, não. Tipo, a luta que existe entre a União Soviética ou o comunismo soviético e o capitalismo norte-americano é briga de gente grande. E nós estávamos bem atrasadinhos. Nós estávamos pensando ainda em nossas matas, nossos índios, nossos rios. Não falou de tecnologia. Falou de natureza, matéria-prima, uma coisa bem primitiva mesmo. Então, ele sente isso, que o Brasil está muito distante dessa luta, que o Brasil está muito alheio, está muito fora disto, mas não bate igual ao da gente. Chega. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. E aí você pode pensar que ele está com saudade do romantismo do Gonçalves Dias, mas não é isso não. Nossa, o Drummond não gosta nem um pouquinho daquele romantismo do século XIX. Mas o que ele tem saudade então? Por que ele diz, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio? Sabe por quê? Porque quando você tem os seus primeiros sonhos, esses primeiros sonhos, por mais que eles sejam absurdos, eles são críveis, eles são corretos, são coerentes, está na pauta. Claro, quando você começa a sonhar, tudo pode acontecer. Então, no tempo de Gonçalves Dias, no tempo da canção do exílio, o Drummond também seria um Gonçalves Dias, naquela época. Mas aí o tempo passa, e até hoje, não saímos ainda da canção do exílio. Nós vamos ficar até hoje na canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, sabe se gorjeiam, não gorjeiam, como lá. E aí, não vai sair desse primitivismo? Porque o primitivismo, na época primitiva, está tudo certo. Não tem nada errado nisso. Então, que saudade eu tenho de ser bobinho quando eu estava na idade de ser bobinho, entendeu? Então, que saudade eu tenho de ser inocente na época em que eu podia ser inocente porque a minha idade era para isso. Mas agora não. Então, quando ele fala, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio, como era a mesma canção do exílio, olha a distância. Olha a distância que ele coloca. Você está falando de Revolução Soviética, 1930, quebrou a Bolsa em Nova York no ano passado. O mundo está mergulhando numa crise fantástica, segunda fase da Revolução Industrial, agora tem cinema, televisão, tem rádio, jornal, etc, etc. E você está falando em Palmeiras, índios, como era a mesma canção do exílio? Quando ele faz essa pergunta, essa ironia muito grande, por quê? Porque faz tanto tempo, o Brasil está tão atrás, tão atrasado, tão longe. Então é um sentimento profundo dele. Como era a mesma canção do exílio, eu, tão esquecido da minha terra, porque tão distante. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Nós estamos alheios ao mundo. Estamos distantes daquilo que está acontecendo no planeta. Então, nesse poema, ele coloca que a Europa não é mais aquele charme, não é mais aquele glamour, Europa, França e Bahia, que o Macunaíma fez bem em recusar, não é mais aquilo. Ele nos dá uma ideia do que está acontecendo na Europa naquele ano, 1930,
E ele, o Drummond, dá uma descrição maravilhosa do que é a Europa em 1930 e de alguma esperança que nasce ali, da Revolução Soviética, de alguma esperança. Ele falou da esperança e da tristeza de um país como o Brasil, que ainda é muito primitivo, ainda está cantando as suas palmeiras e seus sabiás. Ele fica bastante tristinho com isso. O Drummond, ele é nacionalista, mas não é o nacionalismo romântico do Gonçalves Dias, nem do Castro Alves. Ele é do nacionalismo crítico do Lima Barreto, o nacionalismo crítico do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, do Manuel Bandeira. É nacionalismo, mas é crítico. Nós temos que ver as coisas como as coisas são, não como gostaríamos que as coisas fossem. Ok? Então, entender o Drummond na sua época, no seu tempo, é só para agradecer a ele uma descrição maravilhosa que ele faz. Maravilhosa que eu digo assim, muito bem feita, um testemunho muito forte do que era o Brasil e o mundo em 1930. Está aqui nesse poema Europa, França e Bahia. Então, mais uma vez, obrigado, Drummond. Obrigado a você que está nos acompanhando. Um beijão, aquele abraço. Valeu? Valeu!